Olá, o trabalho de hoje é fazer barras com ponto arroz, usando a cartela. Na verdade, o termo ponto arroz, no tricô à mão, é de uma maneira. No tricô à máquina, ele pode ser feito manualmente com remalhador. É uma forma de fazer o ponto arroz, porque existem muitos pontos que são chamados ponto arroz, e são de formato diferente, feitos com técnicas diferentes. Aqui eu vou usando cartela na frontura primeiro e depois na máquina para ver as variações desse trabalho. E com a cartela número 1, que é essa em que a perfuração é uma agulha perfurada, uma não. Uma perfurada, outra não. E inverte na posição seguinte. Aqui era sem perfurar, ganha o furinho. Assim ele fica um tramado bem estreito, bem fininho. Essa é uma cartela multiuso. Ela serve para quase todo tipo de ponto. Aqui nós vamos fazer usando a frontura e depois a máquina e as teclas tuque e parte da Eugene. Em outro tipo de máquina, Singer, Lanofix e outras máquinas, procura ver qual a tecla ou qual o botão ou qual posição do botão central você consegue fazer esse mesmo efeito que vai ser mostrado aqui no vídeo. Eu não tenho todas as máquinas, não tenho todos os manuais de máquinas para dizer faça isso nessa tal máquina. Então você vai ter que ir testando, caso não tenha uma máquina Eugene, ok? Primeiramente, vamos fazer com a frontura. Vou selecionar algumas agulhas para iniciar uma barra na frontura. Quando eu seleciono um por um, eu tenho que cuidar da posição da alavanca de deslocamento mínimo. Nessa posição aqui, em que a agulha está muito próxima dessa de cima da máquina, é na posição H. Mas para fazer o início da barra, eu preciso levá-la para o meio dessas duas agulhas. Então eu levo para a posição P. Essa é só as 3 primeiras carreiras, para depois iniciar o trabalho com todas as agulhas de cima. Vou trabalhar com lã industrial. E aqui a regulagem varia de acordo com a lã que está sendo usada, porque esses pontos exigem uma tensão diferente. Para o início em tubular. Quando eu desliguei aqui, eu já fiz 3 carreiras. Começo o ponto chamando na máquina todas as agulhas. E acionando o cassê para ele ligar a máquina e começar a selecionar. Isso já no começo da barra. Ele lançou o fio sobre as agulhas chamando o ponto, formando o ponto. Agora, vou começar a trabalhar. Aumento um pouco a regulagem. Na frontura eu tenho menos agulhas, vou para a regulagem 2. Na máquina eu vou para a regulagem 3, porque eu tenho todas as agulhas trabalhando. Primeira amostra é com o ponto tuque. Aperto uma tecla apenas do tuque. E aqui observo que a alavanca de deslocamento mínimo, que estava no P, no começo, agora ela vai para o H, para não haver um choque de agulhas, para que elas, quando subam da frontura e da máquina, não se esbarrem. Com um tuque acionado, percebe que aqui eu tenho uma laçada na agulha. A outra trabalhou. Uma laçada na agulha, a outra trabalhou. Nessa carreira que eu fui da direita para a esquerda, aconteceu isso.
Quando eu volto, todas as agulhas trabalharam. As agulhas de cima não estão despachando bem, o que acontece? Regulagem muito apertada, então aumento para 4. Essa é uma maneira de fazer com um tuque apenas acionado. Desligo para fazer uma diferença de ponto. Aperto os 2 tuques ao mesmo tempo. Assim, nessa carreira da esquerda, ele também fica com a laçada por sobre a agulha. Na esquerda, da direita para a esquerda, também. Em todas as carreiras agora vai haver uma linha, um fio por sobre as agulhas. Novamente mudo o ponto. E agora, ao invés do tuque acionado, eu vou acionar um parte. Nessa carreira, todas as agulhas trabalharam. E nessa, ao invés de lançar o fio sobre a agulha, ele lançou por baixo. Quando eu uso o parte, ele lançou por baixo o fio. Somente quando eu venho da esquerda para a direita, porque eu tenho um parte acionado. E agora, colocando os 2 partes acionados ao mesmo tempo, percebe? Quando eu vou de uma direção para outra, o fio fica embaixo da agulha. Em todas as carreiras agora, o fio vai ficar embaixo. E a outra amostra é trazendo as agulhas da frontura todas para trabalho. Só que quando eu trabalho com todas as agulhas, tanto máquina quanto frontura, a regulagem também precisa ser maior. E aperto os 2 tuques ao mesmo tempo. O fio fica por sobre a agulha. E a máquina fica bem pesada. E agora, ao invés dos 2 tuques acionados, apenas um.
Quando eu trabalho com um tuque apenas, ou com um parte apenas, uma das carreiras trabalha normal, e a outra carreira, no caso do tuque, ela põe o fio por sobre a agulha. E temos assim, então, pontos feitos com a denominação de ponto arroz, usando cartela na frontura. Aqui foi feito o início com um sim, um não, e daí chamamos os pontos de trás. O que acontece? Forma um furinho. Caso não queira esse furinho, é preciso começar com todas as agulhas. E depois selecionar, passar de baixo para cima os pontos que não queira na frontura. Então, selecionar passando com a agulha de olho duplo, passa um para cima, um fica. Um para cima, um fica. Daí não aconteceria esse furinho. No caso de ser uma manta de pescoço, esse furinho também ajudaria a colocar a franja, caso tenha franja. Pontos com um tuque apenas acionados. Olha a diferença com 2 tuques acionados, como ele fica diferente em cima. Ele forma outro desenho. Aliás, esse é um ponto também que serve para barra, para início de blusa. Ele não aperta tanto, mas é um início possível sim para uma manga ou para uma blusa, para a parte de baixo, a barra da peça. Fica um trabalho bem delicado e usando a linha industrial ele dá também uma espessura bem maior do que simplesmente 2 fios em barra normal. Com um parte, ele aperta mais, mas não tem uma presença muito marcante. Ele segura mais a malha. E aqui com os 2 partes acionados, ele espessa mais, ele deixa mais firme, mais apertada a malha. E também nota-se o desenho das carreiras que são passadas por baixo do outro ponto. E aqui com todas as agulhas trabalhando tanto máquina quanto frontura, dá para ver o rendimento em largura e ele encolhe em altura também. Com 2 tuques acionados e aqui com um tuque acionado. Parece uma barra 2x1 com um desenho ali embaixo. Esses são trabalhos para serem usados no lado avesso, porque no lado direito ele não tem presença, não aparece, não se nota grande diferença na malha. É preciso fazer uma amostra sempre para ver quantos pontos colocar, porque dá para perceber nessa amostra que com 40 pontos, só mudando uma posição de agulha ou um tipo de malha, você tem um rendimento maior em largura e em altura. Certo? Então, aqui é usando a frontura. Agora, vamos fazer usando a máquina. Comecei com linha de outra cor e um fio de separação. Esse é um trabalho que usa no lado avesso. Então, se vai ser a barra feita em ponto arroz, também é preciso que ela seja feita no avesso. Coloco o fio, ligo a tecla KC para que a máquina selecione as agulhas. Esse então seria o ponto chamado de ponto arroz, feito com cartela. Aperto os 2 tuques ao mesmo tempo. Aqui trabalhando com o fio industrial, eu estou na regulagem 7. Vamos fazer 14 carreiras, então aqui já são 2.
Como essa barra vai ser usada no lado avesso, ao invés de aumentar a regulagem, eu vou diminuir para fazer a marcação. Vou para a regulagem 1, ou até abaixo de 1, desde que as agulhas despachem o ponto. Percebe que ficou bem apertadinho. Volto para a regulagem que eu estava trabalhando antes. E completo a mesma quantia de carreiras que fiz aqui embaixo. Tiro em linha de outra cor e para isso desligo a máquina. Saiu a malha da máquina dessa maneira. Viro ela que o direito esteja para mim e a malha fique para baixo. Apanho a primeira carreira de pontos que formou nessa cor e coloco para a máquina, para fechar a barrinha. Porque essa barra vai ser usada no lado avesso. E agora os pontos que foram tirados em linha de outra cor no final do trabalho. Depois é só puxar esse fio de separação e ele solta a linha de outra cor de início. E temos assim a barra feita em ponto arroz, usando a cartela, uma barra dupla, que a marcação embaixo é com regulagem menor, para ela formar essa marcação mesmo, para ficar pontudinha. Suponhamos que o restante da malha seja em malha lisa, por exemplo, é só seguir. Se fosse com a cartela, continuando, ao estar na esquerda, já seleciono que ela trabalhe em ponto arroz, que é a continuação da cartela. Essa era uma dúvida que uma inscrita me pediu, como usar a cartela para ponto arroz. Essa é a forma que eu faria se fosse em barra dupla. E se fosse em barra feita em frontura,
eu usaria o canelado 1 por 1, com 1 ou com 2 tuque acionados. Mas, para mostrar que a cartela número 1 é multiuso, também eu usei o parte, para mostrar a diferença de ponto, com 1 ou com 2 parte acionados. E aqui com todas as agulhas, trabalhando tanto máquina quanto frontura. É bom fazer esse tipo de experiência, não numa peça, mas fazer uma amostra para depois confeccionar a peça sem dúvida. E esse formato aqui de ponto arroz, que é bem rápido de fazer usando a cartela número 1, também pode ser acabamento. Colocar os pontos na lateral, achando pontos, e fazer acabamento assim, com uma marcação em regulagem menor, porque esse acabamento é para ser usado no lado avesso. E suponhamos que a blusa tem apenas a parte de baixo no ponto arroz e em cima o restante em malha lisa, ela fica possível de ser usada no lado direito da malha ou no lado avesso. Só que o ponto arroz em si é feito para ser usado no avesso. Eu espero ter respondido, então, a dúvida que a Débora tinha e dado ideias para muitas peças feitas com cartela número 1, que é uma cartela multiuso. Aqui eu fiz apenas alguns pontos que ela consegue desenvolver, mas é bom sempre ir testando e descobrir que ponto a tua máquina faz, caso ela não seja a Eugene, qual tecla apertar para fazer o efeito do ponto arroz ou do ponto usando aqui o parte. Certo? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!